Parte 1. A criação e o romance no Éden. No princípio, quando os céus ainda sussurravam mistério e a terra jazia virgem sob a luz recém-nascida do sol, Deus, em seu infinito amor, modelou do pó o primeiro homem. Suas mãos divinas moldaram com cuidado o corpo de Adão, soprando-lhe nas narinas e o fôlego da vida. E o homem abriu os olhos diante de um mundo intocado, onde rios cantavam em línguas puras, árvores exalavam perfumes da eternidade e o céu beijava a terra sem pecado. O jardim do Éden, joia da criação, era mais que um paraíso. Era um santuário de beleza onde o tempo não pesava e os frutos caíam nas mãos como bênçãos. Ali, Adão caminhava entre os animais, dava-lhes nomes com doçura e conversava com o vento como se quem fala com um irmão antigo. Mas mesmo entre mil maravilhas, havia no coração do homem uma ausência, uma sede de companhia, um eco que nenhum eco respondia. Foi então que Deus, em seu zelo, fez cair sobre Adão um sono suave, e do lado do homem, do osso mais próximo do coração, fez brotar a mulher, Eva. Nasceu não do barro, mas do amor, não da terra, mas de ternura. Quando Adão a viu, seu peito se encheu de um fogo desconhecido, não de desejo bruto, mas de reverência e encanto. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, murmurou ele, tocando-lhe os cabelos com quem acaricia primeiro raio da aurora. Eva sorria como quem sempre soube que era esperada. Seus olhos, como duas luas, refletiam a luz do próprio Criador, e sua voz era música que só se escuta quando o mundo está em silêncio. Entre árvores douradas e lagos de cristal, Adão e Eva conheceram o amor, não aquele que nasce da carência, mas o que floresce na plenitude. Amavam-se com a alma e com o corpo, com a fala e o silêncio, e o Éden inteiro suspirava quando se uniam sob as folhas de figueira ou nas sombras da tamareira. Não havia vergonha entre eles, estavam nus como as flores e puros como a água que jorrava da nascente. Suas mãos se buscavam não por medo da solidão, mas por desejo de partilha. Caminhavam junto pelos campos, brincavam com os animais, colhiam os frutos do jardim e, ao cair da tarde, ouvia a voz de Deus que descia como brisa fresca sobre a relva. Naqueles dias de ouro, o amor era oração, e se existia um céu acima do Éden, era apenas reflexo do paraíso que vivia entre Adão e Eva. O tempo não lhe pesava, pois não havia passado nem futuro, apenas o eterno agora, que escorria como mel entre beijos e risos. Mas mesmo no Éden havia mistério. No centro do jardim, duas árvores cresciam lado a lado, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, em sua sabedoria, deu aos dois um limite, um convite à liberdade com responsabilidade. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Era o primeiro pacto, o selo de um amor que escolhe confiar. E assim, por muito tempo, sem medo, Adão e Eva viveram em comunhão, guardando o jardim, cultivando o amor e caminhando com Deus ao som do entardecer. Parte 2. A gravidez de Eva sem dores. E os dias seguiam-se como notas de uma canção eterna. No coração do Éden, onde as estações não brigavam entre si
e o vento não trazia poeira nem lembrança de tristeza. O amor de Adão e Eva florescia como nunca. Seus corpos dançavam com a inocência dos primeiros seres, mas também com a entrega madura de quem conhece a plenitude. Havia entre eles uma harmonia tão perfeita que até os pássaros silenciavam em reverência quando se deitavam sobre a relva úmida. Naquela paz sem mácula, Deus olhou para o amor dos dois com ternura divina. E como tudo que nasce do amor é semente, permitiu que a semente da vida também brotasse em Eva. Não houve anúncio ruidoso, tampouco dores que curvam o corpo, apenas uma luz suave, uma intuição sagrada. Eva sentiu em si uma presença nova, um pulsar dentro do pulsar, como se seu coração tivesse aprendido a cantar outra melodia. Adão, disse ela certa manhã, sob a sombra da palmeira, há algo novo em mim. Não sei nomear, mas é como se eu carregasse o próprio jardim dentro do ventre. Adão, ao ouvi-la, estendeu a mão até a sua barriga, ainda plana, e seus olhos se encheram de um brilho que nunca antes conhecera. Não era surpresa, nem espanto, era uma reverência profunda, como quem reconhece um milagre sem entender seus detalhes. Se tu geras vida, amor meu, então teu corpo é um altar, e eu me prostro diante do que Deus te confiou, respondeu ele, beijando-lhe o ventre com devoção. O Éden, como se entendesse o que acontecia, ficou ainda mais vivo. Os rios corriam com mais brilho, os animais tornaram-se ainda mais mansos, e até a brisa parecia cantar em torno de Eva. Não havia náusea, nem cansaço, nem lágrimas. A gravidez, naquele mundo sem pecado, era uma bênção pura, crescimento suave como o broto de uma flor, expansão silenciosa como o orvalho sobre a relva. Eva caminhava entre as árvores como uma rainha, e o jardim parecia se abrir a cada passo seu. Os frutos maduros pareciam inclinar-se por si mesmos, ao alcance de sua mão. As borboletas vinham pousar em seus ombros, como guardiãs de um segredo sagrado, e Adão, com olhos de eterno encantado, a acompanhava por onde fosse, como quem escolheu amar com corpo e alma, todos os dias, sem fim. A cada amanhecer, ele cantava para ela, com palavras que inventava no momento, com sons que os animais imitavam em festa, e Eva respondia com sorrisos e carícias, oferecendo-lhe o colo e a companhia, entrelaçando os dedos ao dele, como se quisesse costurar os dois em um só ser. Quando nosso filho nascer, dizia Eva, com a mão sobre o ventre, ele não conhecerá o medo, só verá beleza, só ouvirá a verdade, só sentirá o amor que nos une. Adão assentia, imaginando os olhos da criança, seu riso, seus primeiros passos entre os lírios, e acreditava com fervor. Se o amor dele já era um espelho de Deus, então o fruto desse amor seria como uma centelha viva da própria luz divina. Não havia ansiedade, nem espera dolorosa. O tempo naquele mundo, sim, sem pressa, se curvava ao ritmo da vida. Eva, a cada dia, se tornava mais serena. O ventre crescia em silêncio, como cresce a alvorada entre as montanhas. Ela não sentia peso, mas leveza, não cansaço, mas energia nova. Era como se a própria terra a sustentasse, como os céus lhe enviasse alento constante. E quando chegou o momento, um momento sem dor, sem grito, sem espasmos, Eva soube como a semente sabe a hora de romper a terra. Deitou-se sobre a grama macia, à sombra da figueira onde tantas vezes se deitara com Adão. Os animais vieram, silenciosos, assistir ao milagre. Os ventos pararam, as folhas não caíam. O Éden inteiro continha a respiração.
Com um leve suspiro, um som de brisa noturna, Eva deu à luz o primeiro filho do amor. Não houve sangue, nem lágrimas, apenas luz, calor e um cheiro suave que mais parecia canto. Adão o tomou nos braços, com mãos trêmulas de emoção, e ao olhar para a criança, sentiu o mundo inteiro se renovar. Ele é carne da nossa carne, mas também é mistério além de nós, murmurou, apertando o filho junto ao peito. Eva, sorrindo, observava os dois, como quem contempla o início de um novo ciclo. Ela sabia, em seu íntimo, que havia sido agraciada não apenas como um filho, mas como uma promessa de que o amor verdadeiro sempre frutifica e que a dor não é parte do plano, quando tudo é vivido em comunhão com Deus. Parte 3. O pecado de Eva. Os dias continuavam a correr no Éden, como rios de ouro sob o céu, sem nuvens. Adão e Eva e a criança, tão perfeita quanto o jardim que os cercavam, viviam envoltos em uma alegria que não conhecia falhas. O menino crescia como crescem as estrelas, silenciosamente, sem esforço, irradiando luz natural. Seus primeiros passos foram dados entre lírios, suas primeiras palavras sussurradas entre beijos e risos. Mas no centro do jardim ainda estavam as duas árvores sagradas, a da vida, que oferecia eternidade em cada fruto, e a do conhecimento do bem e do mal, guardada por uma ordem divina, cercada de um silêncio mais denso, de um respeito que nem o vento ousava romper. A presença dessa árvore era um lembrete suave de que o amor verdadeiro é livre e que até no paraíso a confiança precisava ser provada. Eva, em sua pureza, passava por ela com olhos baixos, sabia das palavras de Deus, sabia do limite e por muito tempo jamais desejara ultrapassá-lo. Mas com o tempo, o mesmo tempo que ensinou o menino a falar e andar, algo novo começou a sussurrar nos confins da sua mente. Era uma curiosidade tímida, um desejo ainda sem nome. Ela não sentia revolta nem ambição, apenas perguntas. Foi num fim de tarde, quando o céu parecia tingido de vinho e ouro, que ela ouviu a voz. Não era a voz de Adão, nem a de Deus. Era outra, mais sutil, mais melódica, como um vento entre as folhas. Vinha da sombra da árvore proibida. A figura que se formava ali não tinha forma comum. Era como uma serpente de olhos inteligentes, vestida de luz que imitava a do céu, mas com um brilho que inquietava em vez de consolar. Eva sibilou a criatura, com voz de néctar. Por que não comes do fruto da árvore? Eva se deteve, surpresa, mas não assustada. Sentia atraída, como quem ouve um acorde nunca antes tocado. Deus nos disse que não devemos comer dele, que morreremos se o fizermos, respondeu, com firmeza, mas também com dúvida infantil na voz. A serpente se aproximou mais, enrolando-se ao tronco com um colar antigo. Morrer? Não, não morrerás. Deus sabe que no dia em que comeres, teus olhos se abrirão. Serás como ele, conhecendo o bem e o mal. Não queres ver o mundo como ele vê? Eva olhou para o fruto. Era belo, como uma cor viva que parecia pulsar, como convidativa, mas mais do que sua beleza, era a promessa que brilhava, ser como Deus, entender, alcançar. E dentro de si, uma nova sede nasceu, não de rebeldia, mas de compreender o infinito que antes lhe bastava sem perguntas. Ela hesitou, pensou em Adão, pensou no filho, pensou na brisa que trazia Deus ao entardecer. Mas havia uma voz dentro dela agora que dizia: e se for verdade? E se houver mais do que isso? Com mãos trêmulas, Eva estendeu os dedos e colheu o fruto. Seu toque era quente, como o peito de um animal vivo. Levou aos lábios, mordeu, e o suco escorreu por seu queixo como vinho doce e proibido.
No instante em que engoliu, algo nela mudou, não fisicamente, mas na alma, como se tivesse aberto os olhos por dentro e visto pela primeira vez que o mundo, também belo, também escondia sombras. Correu, o fruto caiu de sua mão. O céu, antes tão azul, parecia agora um pouco mais cinzento. As flores ainda sorriam, mas sem perfumes haviam mudado, menos doces, mais intensos. Sentiu-se nua, não como antes, mas como um incômodo novo, como se algo dentro dela tivesse sido arrancado. Buscou Adão com pressa. Quando o encontrou, ele viu em seus olhos algo que nunca vira antes: inquietação. Eva caiu de joelhos e contou-lhe tudo. Falou da voz, da promessa, do sabor do fruto. Não pediu perdão. Não ainda, pois ainda não sabia nomear o que havia feito. Apenas estendeu o fruto que restava. Adão olhou para ela e para o fruto. Por um instante o mundo parou. Ela podia virar as costas, fugir, mas manter-se inteiro. Mas olhou para Eva, sua amada, sua parte viva, e não conseguiu imaginar um Éden onde ela não estivesse. O amor dele era tão profundo que preferiu compartilhar do destino dela, mesmo que isso custasse a eternidade. Comeu, e então soube. Soubessem ambos, naquele momento, que os olhos que se abriram não trariam sabedoria pura, mas o peso da responsabilidade. Talvez tivessem hesitado, mas já era tarde. A inocência escorreu entre seus dedos como água. Sentiram vergonha da nudez que antes era beleza. Cobriam-se com folhas e, quando ouviram a voz de Deus que caminhava no jardim, esconderam-se como crianças culpadas. Onde está Adão? Perguntou a voz serena. Adão respondeu com dor. Ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. Quem te mostrou que estavas nu? Deus perguntou. E sua voz agora era chuva sobre pedra. E o céu, que antes cantava, agora parecia conter a respiração. Parte 4. O pecado de Adão e o julgamento divino. A brisa do Éden, que antes dançava leve entre as árvores, agora parecia suspensa, como que se o jardim tivesse contido o fôlego. O céu, outrora tão azul, estava velado por uma estranha luz. Não era escuridão, mas uma cinza carregado de presságio. E entre as sombras do entardecer, Deus caminhava. Sua voz ecoava não como ira, mas com gravidade serena, como um pai que chama pelo filho, não apenas para corrigir, mas para buscá-lo na dor da separação. Adão, onde estás? Escondido entre as árvores, Adão apertava contra si a mão de Eva, agora envolta em folhas trançadas. Seus olhos estavam marejados. A vergonha o feria, mais do que qualquer dor física. Não era apenas a nudez de corpo que o expulsa, era a nudez da alma, da confiança rompida, do pacto violado. Ouvi a tua voz no jardim, respondeu a voz trêmula, e temi, porque estava nu e me escondi. Houve silêncio, um silêncio que pesava como noite sem estrelas. Então Deus perguntou, não por ignorância, mas porque Adão reconhecesse que em palavras a verdade do coração. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Adão hesitou por um segundo. Seu olhar pousou em Eva. O amor e medo se misturavam em seu peito. Ela queria protegê-la, mas também queria fugir da culpa que agora pesava como pedra em seu espírito. A mulher que tu me deste por companheira, disse, enfim, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. E Deus voltou-se para Eva.
que ainda segurava seu ventre, como se pudesse proteger com as mãos a vida que gerara em tempos de inocência. Que fizeste, Eva? Ela fechou os olhos. O gosto do fruto ainda morava em sua boca, não como doçura, mas como lembrança amarga. Sua voz saiu baixa, quase como um sopro. A serpente me enganou e eu comi. E então, pela primeira vez desde o início do tempo, houve dor no paraíso. Não física, ainda não, mas dor da alma, a dor de um amor ferido, a dor de perda iminente, a dor do paraíso que começava a se desfazer ao redor deles. Mas, mesmo em meio ao juízo, Deus não exaltou em gritos. Sua justiça era profunda, mas cheia de verdade. Voltou-se primeiro a serpente, aquela que havia semeado a mentira, e sobre ela caiu a maldição eterna. Por haveres feito isso, maldita serás entre todos os animais. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o descendente dela. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois voltou-se para Eva, e sua voz, embora firme, ainda carregava o eco da ternura de quem a havia moldado com tanto amor. Multiplicarei grandemente as dores da tua gravidez. Em dor darás à luz filhos, e o tempo será para teu marido, e ele te governará. Eva não chorou de desespero, chorou em silêncio, sentindo no fundo do coração que sua escolha havia manchado o dom mais sagrado que possuía, a dádiva de gerar vida sem sofrimento. Agora, cada nascimento seria também lembrança da separação, mas ela aceitou, porque o amor verdadeiro também reconhece o erro e aceita a reparação. Por fim, Deus olhou para Adão, aquele que fora formado com tanto carinho, moldado com o sopro da vida. Seu tom não era de condenação cega, mas de uma tristeza serena. Porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes para a terra de onde foste tirado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. As palavras pesaram como chuva de pedras sobre a alma de Adão. A terra, que antes se abrira com generosidade, agora exigiria esforços. O trabalho que antes era prazer, agora seria luta. Mas, mais do que isso, era o afastamento, a quebra da comunhão com Deus, a perda do lar que conhecia como uma extensão do próprio corpo. E mesmo assim, mesmo diante da dor, Adão não gritou, não se rebelou, voltou-se para Eva, a mulher que amava, que escolhera seguir mesmo até o abismo, e o abraçou. Seus olhos, que antes viam apenas luz, agora reconheciam também as sombras, mas havia amor, ainda havia amor. Teu nome era Eva, disse ele, com voz embargada, porque tu és a mãe de todos os viventes. E esse gesto, simples e profundo, foi como um raio de sol entre as nuvens, porque mesmo em meio à queda, Adão viu a promessa da continuidade. Viu que, embora tivessem perdido o Éden, o amor que os unia ainda podia gerar vidas, e isso era sagrado. Então, Deus, em sua misericórdia, fez túnicas de peles e o vestiu. Não os abandonou nus ao mundo hostil, que agora os esperava. Ainda havia cuidado,
ainda havia compaixão. E mesmo quando o juízo se fez necessário, o amor de Deus não se extinguiu. Mas o Éden, aquele jardim da eternidade, já não era mais o lar que os abrigava. Deus colocou querubins com as espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida, porque o homem, agora conhecedor do bem e do mal, não podia permanecer imortal em sua condição caída. Adão e Eva, de mãos dadas, deram seus primeiros passos fora do paraíso. Não havia mais a brisa suave, nem os cantos puros da criação. Mas havia havia a promessa, e havia Deus, ainda olhando por eles, agora à distância, mas com o mesmo amor. Parte 5. A expulsão do paraíso e o recomeço. O Éden, agora guardado pelos querubins, já não era lá. Os portões da eternidade se fecharam, com silêncio, sem violência, sem ruído, como uma porta que se fecha para proteger, não para punir. E no limiar entre o mundo perfeito e o mundo novo, Adão e Eva permaneceram por um instante. As túnicas de peles quentes e pesadas eram o primeiro sinal da mudança. Agora o amor também precisava de abrigo. Eva segurava a mão de Adão com força. Os olhos dela, antes espelho do céu, agora refletiam também as nuvens. Mas em seu ventre, uma nova vida crescia, promessa da continuidade, de futuro, de redenção. Eles deram o primeiro passo fora do jardim. O chão fora do Éden era mais duro, a terra mais compacta, o vento mais frio, mas havia beleza mesmo ali. As árvores, embora menos vibrantes, ainda davam sombra. O rio, embora fora do jardim, ainda cantavam sua canção antiga. A criação não fora destruída, apenas tocada pela responsabilidade. Adão, o primeiro homem, olhou para Eva com um misto de pesar e reverência. Agora ele compreendia. O amor verdadeiro não é aquele que vive apenas no paraíso, mas o que escolhe permanecer mesmo no exílio. Eva, que lhe dera o fruto da perda, agora lhe dava o dom do recomeço, e ele a amava mais ainda por isso. As noites vieram frio, medo, novas sensações invadiram seus corpos, mas não estavam sozinhos. Eva, deitada ao lado de Adão, sob uma árvore, sentia o coração dele batendo firme, e isso bastava. Ele a cobria com o próprio corpo quando o vento uivava. Ela o alimentava com frutos que colhia com mãos pequenas e delicadas. Juntos enfrentavam um novo mundo, não como deuses, mas como amantes, como companheiros, como sementes de um povo inteiro. Então chegou o tempo. A criança crescida em seu ventre, que havia sido concebida no paraíso, nasceria agora no mundo de dor. Eva sentiu as primeiras contrações e caiu de joelhos. Era uma dor que jamais conhecera, aguda, funda, como se o corpo inteiro chorasse. Adão as segurava, desesperado, sem saber o que fazer, mas ela, entre gritos e lágrimas, sorria, porque mesmo que houvesse dor, havia vida, e cada contração a aproximava do novo milagre. Com esforço, suor e amor, Eva deu à luz o primeiro filho do mundo fora do Éden. Seus braços tremiam ao segurá-lo. Era pequeno, quente, chorando, e o som do choro, que poderia parecer lamento, era na verdade um hino, o primeiro canto da humanidade. Adão se ajoelhou e chorou, porque viu ali, nos olhos do filho, a imagem de Deus. Mesmo após a queda, a semelhança não fora apagada. A promessa da redenção começava ali, em braços nus e frágeis. Chamaram-no de Caim, aquele que foi adquirido
porque sentiam que mesmo no exílio, Deus ainda lhe dava. E pouco depois veio Abel e outros filhos e filhas, e cada um era um poema novo, uma semente do que viria. Os anos passaram, a dor não cessou. Trabalharam, plantaram, perderam, sofreram, viram a morte pela primeira vez, o sangue, o peso da liberdade, o preço do erro, mas também aprenderam sobre perdão, sobre reconstrução, sobre fé. Adão, já com cabelos prateados, com a luz da lua, certa noite sentou-se ao lado de Eva e segurou sua mão. Com a mesma ternura do primeiro dia no jardim, olhou para os filhos que brincavam sob a figueira, para as plantações que agora brotavam com o suor da sua testa, e sussurrou: ainda te amo mais do que antes, porque amar no paraíso é fácil, mas amar na dor, no tempo, na perda, isso é divino. Irmãos, esse vídeo ficou um pouco longo, tá? Mas no próximo eu vou tentar fazer com no máximo de 10 a 15 minutos, tá bom? Mas não esquecendo, tá, dos nossos projetos. Com 10 mil inscritos, nós vamos começar a fazer as nossas orações pelos enfermos, tá? E mais tem 2 projetos que eu quero apresentar para vocês. O primeiro projeto, nós vamos falar sobre a vinda de Cristo, né? Muita gente fala que a gente não sabe o dia nem a hora, mas eu vou revelar para vocês quando o Senhor vai voltar, né? Na palavra, é na palavra que eu vou revelar para vocês, tá? E o segundo projeto, né, que vai ser junto com esse projeto, vai ser, né, o projeto Celeiro, né? Esse projeto Celeiro, ele vai ser um projeto, né, para a gente se preparar para a grande tribulação, tá? Mas eu tenho que apresentar isso para vocês quando nós chegarmos a 100 mil inscritos. Por quê? Porque tem que ter a participação de vocês, tá? E aí eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar o projeto, como nós vamos fazer esse projeto, né, de preparar um celeiro para a grande tribulação, tá? E no mesmo instante eu vou estar mostrando para vocês quando Jesus vai voltar. Tá escrito na Bíblia, gente, é porque partes, vai lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, e a gente vai juntando tudo e a gente consegue perceber quando o Senhor vai voltar, tá? Eu não sei o dia e nem a hora, mas eu sei quando o Senhor vai voltar, tá bom? E aí a gente vamos estudar sobre isso também, ok? Obrigado aí, tá? Se inscreva no nosso canal, tá? Compartilhe com os irmãos, tá? Com os irmãos da igreja, com a família, tá? Para que esse canal cresça, né? E à medida que ele for crescendo, né, a gente vai começar a fazer as nossas orações, né, em favor dos enfermos, tá bom? E não esquecendo, tá? Os 2 projetos vai ser com 100 mil inscritos. Primeiro será o projeto Celeiro, tá? Pra gente preparar para a grande tribulação. E o segundo, eu vou mostrar para vocês quando Jesus vai voltar. Fique com Deus. Um abraço aí para todos, né? Tá bom? E se inscrevam e compartilhem esse vídeo.